Salve, salve família. Seguinte, Lília, é racista eu falar a coisa tá preta? E se eu falar ganhei uma grana preta, também seria racista? Obrigadão, gente. Ótima questão. Eu não lembro o nome, alguém me lembra? Olha, Henrique. Oi, Henrique, ótima questão. Claro que nem sempre a expressão é racista, tudo depende do contexto em que ela se localiza. Nem sempre que você falar preta, você está sendo racista. Se você falar ganhei uma grana preta, você está elogiando, portanto, não é racismo. Mas se você falar a coisa está preta, você está fazendo uma coisa racista. Por que é racista? Por que será que a gente nunca fala a coisa está branca? Porque quando você fala a coisa está preta, é porque a crise está lá, logo na esquina. É racismo? É racismo. A gente tem que se policiar sobre isso? Eu Posso acho que discordar tem. um pouquinho disso? Você sempre discorda, está aqui liberado, liberei. É que, tipo, por exemplo, a coisa do preto, né? Tem o preto, a questão da cor preta, mas o preto existe outros significados, né? Tem o preto de escuridão, né? Quando tá tudo preto, tá ligado? Tipo, e essas coisas não... Tipo, a palavra preto não tem só o significado de raça. Ela tem outros significados. E quando tiver outro significado, não tem problema. Mas eu tô por falando que quando a coisa tá preta não pode estar no significado não da raça, Porque- mas no significado, por exemplo, quando tá um breu Vamos lá. e você não tá enxergando, é um problema. Entendeu? Sei lá. Mas bom ponto também. Eu acho que, primeiro, a língua, como as imagens, a língua é altamente ideológica. Já parou para pensar numa coisa assim? Quando a gente fala, você vai achar que eu estou exagerando. Não é. Pensa assim, porque a língua é inconsciente, né? A gente não fica pensando nela. Você fala uma coisa assim, olha, pensei aqui, nunca ouvi falar da Revolução do Haiti. Eu vou falar, claro. Já parou para pensar nisso? Claro é sinônimo de verdade. Se você pensar numa situação na Suíça, pode não significar nada. Mas o significado se faz, Monark, em contexto. E no contexto brasileiro, se você pensar estatisticamente, esses termos são sempre pejorativos. E toda vez que um termo magoar o outro, ele está valendo, é racista, a gente pode usar outro. É importante a gente mudar. Mulata. Entendo. Mas você não acha que não é uma engenharia social um pouco desnecessária aí, nesse caso? Não é. Porque Ficar se preocupando com isso? nós todos aqui Não somos... poder falar as coisas, a coisa tá preta. Você pode Ixi, se eu falar isso, eu tô sendo você- racista, não é um pouco você pode falar o que esquisito quiser. isso? Você pode falar o que você quiser. Mas você tem que saber o que você está falando. Então, se eu falar que a coisa tá preta, eu estou sendo racista de alguma forma. Dependendo do contexto, tá. Não em todos os contextos. Mas você tem que pensar que as palavras no Brasil são significadas. Muita gente fala, mulata, tem uma outra etimologia, não sei o quê. Mas mulata, no Brasil, vem de mula. É racista? É. Eu posso trocar por outra palavra? Posso. Vou trocar. Tá. É uma opção cidadã sua, Monark. É isso. O Henrique tem razão. Eu não quero criar nenhuma ditadura do trava-língua, entendeu? Mas a gente está ofendendo as pessoas. Não tá. Desculpa. Desculpa. Cara, não está ofendendo você que é branco. Não. Eu discordo. Tudo bem. Eu discordo que eu falando do lado de alguma pessoa negra, a coisa tá preta, ela vai ficar ultra ofendida. Não, entendeu? coisa Eu tá discordo. preta, talvez não. Hum. Mas mulata você ofende. Porque mulata, eu vou ficar nesse exemplo, vem de mula, e a mulata no Brasil foi progressivamente sensualizada também. Então você logo está ligando a mulher brasileira, negra, a essa ideia de uma mulher fácil. Pergunta para as mulheres brasileiras viajando, não precisa ser negra, hein? Mas para as negras é pior. As pessoas logo acham que a mulher brasileira é fácil, e, sobretudo as mulheres negras. Então a gente tem que pensar que os termos eles só fazem sentido num determinado contexto. Eu sou contra aquela coisa de falar, fazer um manual aqui. Não é manual, mas é um programa de conscientização. A gente está ofendendo, vamos achar outro termo melhor, gente. Tá, é que eu entendo o argumento. Eu entendo o argumento. Eu só acho que a gente não pode ser. Eu não acho que isso muda nada, tá ligado? Você Se o cara nunca falar acha que a que coisa muda? tá preta ou não, tá ligado? Quer Sei dizer lá, que eu não acho que muda porra a nenhuma. gente está aqui porque eu acho que muda. Eu sou Tá, não, antropóloga. claro. Eu acho que a cultura é que nem uma segunda pele, sabe, Monark? A gente acha que cultura não é nada, não sei o quê. Cultura é que nem segunda pele, sabe? A cultura, ela não é... A gente pensa sempre naquela metáfora, né, que a cultura é como a pedra no rio. Mas a cultura não é a pedra. A cultura é o rio que vai passando.
E a gente está nesse mundo para mudar, como a gente falou aqui. A gente está nesse mundo, por exemplo, criado mudo. Criado mudo é um termo que estava nos testamentos do Brasil do século XIX, por oposição ao criado falante. É um termo que torna as pessoas mais... tem uma história que torna esse termo um pouco complicado. Vamos falar de vamos falar aqui de mesa de canto. Não tem problema, entendeu? Se isso vai lembrar ao objetivo, como os escravizados viraram objetos, vamos falar disso. É que a maioria das pessoas não vai lembrar. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento que você não tem. Não lembra, porque a língua é assim. Mas se elas não lembram, elas não vão se sentir ofendidas. Né? A língua carrega uma série de elementos que ofendem, eu vou repetir. E a gente tem que lembrar desses elementos. Entendi. E a gente tem que lidar com eles, na minha opinião. Eu acho que isso aí vai ser melhor para todos nós. Porque a gente está falando da nossa história, a gente está falando do nosso passado, e a gente está falando de pessoas que, até nos testamentos, é bem legal que as pessoas apareciam, não sei se você sabe que apareciam como bens móveis e bens semoventes. Os bens móveis, bens imóveis e bens semoventes. O que eram os bens imóveis? Terra, propriedade. Bens semoventes eram gado e escravizados. Então, a gente não está falando aqui da Polônia, da Suíça, da Dinamarca e da Suécia. A gente está falando de um país que naturalizou a escravidão, que naturalizou um sistema que pressupunha o quê? Que uma pessoa pode ser proprietária de outra pessoa. É claro que a língua revela essa estrutura. E quanto mais eu chegar para você e falar, Monark, presta atenção. Eu não estou falando que você não pode falar nunca mais, senão você vai... Eu estou só te dizendo que o nosso presente está cheio de passado. E que não é à toa que no Brasil a gente usa tanta metáfora com cor. Que não é à toa que isso aparece tanto entre nós. É porque a gente está falando do fantasma da escravidão. Então, se eu posso usar a língua para causar um desconforto, para que as pessoas pensem no passado, vou usar. Tá bom. Se eu puder politizar a língua, eu vou politizar. Entendi. Sem ser chato. Eu tenho um pouco de problema com politização da língua, entendeu? A língua ela não é uma parada de cima para baixo. Não são as pessoas que escolhem quais termos serão usados. Ele é algo que vai evoluindo e vai se formando. Eu né? vou aí só dizer que eu não concordo tanto. Que tem uma diferença entre língua e fala. Tá. A língua é a língua imposta. A gente não fala português porque a gente quer. A gente fala português porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Mas a língua ela não é bem imposta, né? Tipo, várias novas palavras surgem no dicionário. A fala é que é assim. A fala, ela é totalmente subjetiva. Mas novas palavras não entram no dicionário? Lentamente. Mas as nossas estruturas de língua, a estrutura da nossa língua permanece a mesma. Tanto que se você for para Portugal, se você for para Angola, se você for para... Você vai ver diferenças, mas você vai... Mas tem uma questão prática aí, né? É porque é muito difícil. Trocar uma língua de uma civilização é muito difícil e, tipo, não é uma coisa que você faz, assim, tá ligado? Você não faz, mas você mesmo me falou aí, eu vou usar o seu argumento, que a língua é viva. Então, vamos Exato, trocar. E orgânica, ela não é imposta, entendeu? Não é alguém centralizado que pensa, a língua tem que ir para esse lado agora. Não, vamos fazer ela ir para esse lado. Eu vou repetir para você. Fala é uma coisa que você vai fazendo e vai mudando muito. Mas o Demora seria, muito para alterar a língua. Como que você imporia uma nova língua a alguém? Eu não quero impor nada a ninguém. Não, como que você transformaria... como o Estado transformaria a língua para a sociedade? Como que ele faz? O que o Estado pode fazer? Tirar termos que são ofensivos. E tira da onde? Tira do dicionário. Você tira ou destaca no dicionário. E você cria outros termos. Isso quer dizer que você está proibida? Não. Mas eu tenho aí uma nova geração que vem aí, né, que é uma geração mais atenta a isso. Mais atenta. É a discussão do gênero neutro. Não é que tem gente que eu sou contra. Eu acho uma bizarrice do cacete. Eu tenho certeza. Por isso que eu estou te provocando, é minha vez. Eu já não acho. Nossa, para mim isso é engenharia social da pior espécie. Não, por que eu não posso falar, gente... Ao invés de falar... Por que eu não posso falar pessoas? Você pode falar o que você quiser, você não pode obrigar os outros a falar do jeito que você quer que eles falem. Ninguém está obrigando ninguém. Perfeito, então continue assim. Tá um pouco, tem um pouco de movimento nisso daí. Não.
Não Ô, estão obrigando. Lília, O que eu as tô- pessoal tá querendo, cada vez mais o pessoal quer obrigar as pessoas no mundo. Não, O autoritarismo está em alta no mundo inteiro. essa não a é a minha sociedade posição. Qual é a minha posição? Tá. Assim como eu quero desmontar aquela tela que a gente viu, eu quero desmontar os termos da nossa língua. Entendi. É isso que eu quero. Vamos lá. Eu quero desmontar a nossa arquitetura. A gente naturalizou que tem elevador de serviço e elevador social. Elevador, os engenheiros sabem, é a peça mais cara na arquitetura. E a gente sabe que elevador de serviço A gente e elevador descobriu isso social... recentemente. E a gente sabe que elevador de serviço e elevador social não tem nada disso que está no nome. Tanto não tem que agora os prédios são obrigados, já faz um tempo, obrigados a ter aquela placa lá. É proibido discriminar por raça, gênero. Eu perguntaria para vocês, eu vou criar uma regra se as pessoas não tiverem o interesse de burlar? Eu vou criar uma regra aqui, vocês vão criar uma regra para o Flow. Nenhum entrevistado pode subir na mesa e ficar de joelhos na mesa. Por que Eu só que eu não vou- faria isso se alguém tivesse feito isso ou tivesse algum movimento para que isso Desejo de fazer. acontecesse. E Então, que se tem fosse... exatamente. E se eu achasse isso ruim? É. Então, se tem uma placa na frente do elevador, isso quer se dizer o quê? Que tem coisas Que acontecendo para que ela existem exista. pessoas Que que discrimina. discriminam. É. Isso é o Brasil. Elevador de serviço não é elevador de serviço. É elevador de discriminar. Qual é o meu papel? É falar. É tornar incômodo. Por que o banheiro de empregada tem que ter o assento de privada por cima do chuveiro? Eu tenho um aluno que fez uma tese sobre isso. Não é racional. Porque ele prova lá como tem espaço. Mas é a mesma arquitetura da Casa Grande Senzala, gente. É a mesma. Então, qual é o meu papel aqui? Não quero dizer para você, vai por aí, vai por lá. Mas eu vou te dizer, olha, impressionante, a nossa arquitetura continua reproduzindo Casa Grande Senzala. Essa é a minha questão, Monark. Tá, claro. Mas é que o pronome Claro, neutro é claro. diferente. Mas você pode falar assim, ô, você tá branco demais, hein, cara, tá bem? Tem coisas, mas tudo bem, foda-se. Mas a questão... Até perdi o que eu ia falar. O que eu tava falando? Que todas. Então, essa questão não tem nada a ver com, por exemplo, esse negócio tipo, não existe um gênero neutro de verdade, não existe uma pessoa neutra. Tipo, Você concorda que tem opções, que tem uma diferença entre sexo e gênero? Você concorda que a nossa história é totalmente contada a partir das pessoas heteronormativas? Você concorda que o mundo é todo feito determinando qual é a opção de gênero que você deve ter e qual a opção de gênero que você não deve ter? é que, tipo, existem dois gêneros. Tipo, Não, existem dois sexos. quais são todos os gêneros possíveis? Uau, você tem várias opções que não são opções dadas pela bipolaridade de homem e mulher. Quais são elas? Fala umas duas aí. Bom, vamos falar das pessoas que gostam, homens que gostam de homens, mulheres que gostam de mulheres. Mas isso é sexualidade ou é gênero? É gênero. E homens. Eu falei Não é que sexo tem. sexualidade? Não. O sexo é dado pela biologia. Certo? Como você nasce. O gênero é uma construção cultural e humana e histórica. Ou, tipo, homem e mulher é uma construção cultural. Eles não existem... Biológica. É o sexo. Tá. Gênero é que é a construção cultural. E o que é um gênero? Não, tipo, eu consigo pensar em gêneros aqui. Se eu fosse pensar em alguns. Tem o gênero masculino, o gênero feminino. Não, o sexo feminino e o sexo E o que masculino. qual que é o... É a agenda das populações LGBTQI+. Qual que é o gênero? Então fala qual que são os gêneros. Você Os gêneros é LGBTQIA+. Gênero lésbico é um gênero. Gay é um LGBTQIA+. gênero. É um gênero. É uma opção de gênero. É uma opção de gênero. É uma identidade de gênero. Mas também é uma opção sexual. Não tô falando que é sexo, mas é uma opção É sexual. uma opção sexual. Não é opção. Quer dizer, não é opção, na É uma verdade. opção. É uma opção. Você tem opção e É que a você pessoa, tem... ela nasce gay, tipo, eu acho. Ela pode nascer e ela pode se construir. Não tem problema, essa não é uma questão para mim. O que eu defendo é que esses termos são pautados numa sociedade que só se pensa como heteronormativa. Tá. Homem e mulher. Só se pensa assim, mulher veste rosa, homem veste azul. Isso é uma violência também. E o que a gente está construindo, o que as novas gerações estão fazendo? Poxa vida, banheiro neutro. Quantas pessoas, O famoso banheiro unissex. por exemplo, quantas mulheres, né, homens que optaram por, que são mulheres, na verdade, sofreram violência nos banheiros masculinos?
Quantas foram estupradas em banheiros masculinos? E que não tinham opção de ir para um banheiro feminino também. O banheiro neutro é um avanço da civilização. Olha, se tem um banheiro unissex é mais prático, né? Porque qualquer um pode usar, você não tá... Eu acho. Não tá um espaço fechado sem ninguém usar só porque não tem um sexo destinado, tá ligado? E ajudaria a acabar com as filas dos banheiros femininos também. Também. Ajudaria. Ajudaria muito. Exatamente. A questão pragmática, como diz o Mano. Não, nesse sentido, sim. Cara, não tenho nenhum problema com isso. Eu só acho que fazer construções da língua para a gente adequar o gênero neutro, que é uma construção social, como você mesmo disse, eu acho que é um desperdício de energia incrível. Não vai dar certo, porque as línguas não mudam dessa forma, não é de cima para baixo. Para você, é um desperdício. Tá, para mim. Chama alguém aqui da comunidade LGBTQI+, e pergunta se é um desperdício. Que é o problema da gente, é que a gente sempre fala assim, é o famoso Narciso acha feio que não é espelho, né? A gente está voltando aqui ao que é antropologia. É você entender a lógica do outro e não achar que ela não é importante, que ela não faz diferença. Eu acho que é importante que eles lutem pelos seus... Eles não, nós. Que é a mesma coisa da questão racial. Eu entendi, eu tava falando eles porque a gente tá falando da LGBTQ, pô. Mas eu falei, eu acho importante que essas pessoas lutem por aceitação e por transparência, blá, blá, blá. É importante pra caralho. Não sou contra isso, entendeu? Eu só não acho que essas pessoas devem impor à sociedade os seus avanços, que elas considerem avanços, porque não é toda a sociedade que concorda e ser imposto é ruim, entendeu? Todo mundo tem lugar de fala. Mas quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente esquece que algumas pessoas têm mais poder e outras têm menos. Então, o que acontece é que a sociedade heteronormativa é muito maior do que as populações. Elas são minorias. Tudo bem. Então, a gente tem que pensar que vai fazer toda a diferença. O quê? A gente pensar nos termos, a gente politizar os termos e a gente mudar os termos. Eu não quero. Me chama de volta, vai, em 10 anos a gente conversa. Ó, Tudo bem. o Tony... Tem mais? Gente... Ela tem que vazar, Jean. Então...